Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz e dessa vez nós vamos aí para o tema Escola Bíblica Dominical. Você que gosta desse tipo de conteúdo, de estudo da Bíblia, né? Fica com a gente. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Então vamos começar aí, Mateus 9, 35 e 38. Nós vamos falar aí de Mateus, um cobrador de impostos, um cara rejeitado pelo seu povo. Por que ele era rejeitado pelo seu povo? Porque ele era considerado traidor. Os cobradores de impostos, eles eram como se fossem funcionários de Roma. Eles tinham um acordo com o império. Então eles que tinham todo o conhecimento da rotina dos judeus, estavam ali, tinham nascido ali e tinham mais acesso às pessoas para poder arrecadar dinheiro e levar para Roma. Tá, até aí tudo bem, né? Vamos trabalhar na prefeitura da cidade, vamos arrecadar impostos, tudo bem, mas agora os cobradores de impostos, eles pegavam os impostos um pouquinho a mais do que deveria ser. Se você vai pagar 50 é meu e 50 é do Estado. Então eles eram traidores, porque eles colocavam uma carga maior ainda sobre o seu próprio povo, e isso era permitido por Roma, contanto que chegassem os impostos lá, né? Então ele ia pegar lá, os pescadores pescaram tanto, né? Então uma parte do lucro dos pescadores ele tirava para ele, tirava para Roma também. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Ou seja, é muita gente para a gente evangelizar e tem poucas pessoas dispostas a fazer isso. Então vamos pedir aí, rogai a Deus para que mande mais ceifeiros, né? Qual um dos motivos que leva uma obra, ou seja, uma igreja, a dar crescimento? Obreiros. Então vamos lá. Aí a gente vê aqui que nesse capítulo 9 de Mateus, antes de Jesus falar isso com os seus discípulos, Jesus já tinha curado muitas pessoas, né? E ele diz: vocês estão vendo aí? Essa agora é a minha interpretação. Olha quanto trabalho que tem para ser feito. Mas eu sozinho, né, não vou conseguir. Então, e nem vocês também. Então vamos pedir aí ao Senhor para que mais trabalhadores venham para essa obra. Então vamos lá. Mateus foi chamado por Jesus, e essa é uma lição muito importante para nós. Devemos deixar os nossos preconceitos de lado e salvar as almas perdidas. O que é preconceito? Já está dizendo ali antes, né? Conceito. Então você tem conceito antes de conhecer aquela pessoa. Você às vezes vê lá o mendigo e aí acha que o mendigo não vai querer a palavra de Deus. Mas quem somos nós para dizer quem é que merece, quem é que pode, quem é que vai ser, quem é que não vai ser, né? Então cada um tem seu momento. Se você está tendo esse momento de ouvir essa palavra agora, esse é o teu momento. Os 3 pilares básicos que sustentam a obra missionária: oração, contribuir, ou seja, né, dinheiro, gente. Não tem como viajar sem dinheiro, então vai ter que pagar a passagem, né, vai ter que fazer investimento nos missionários e alguém para ir. Se você não vai, outra pessoa precisa ir. Então, se eu não vou, eu vou contribuir para que essa pessoa vá, né? Então, a obra missionária precisa desses 3 pilares muito importantes. O ir pode ser ir do lado da sua casa e falar com o vizinho ali, né? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é amor, né? Que ele pode restaurar a sua casa, restaurar a sua vida, te dar alegria e muita paz, né? Quer dizer, essas coisas só Deus pode dar pra gente. Alegria e paz. Amém? Então vamos lá. Tem coisas passageiras que dão alegria também, né? O dia do pagamento dá alegria, né? Mesmo que ele seja, que alívio, vem aqui, pagou a continha, mas naquele momento tem alegria. Mas não é essa alegria momentânea, não. É uma alegria eterna, né? De comunhão com Deus, é a certeza. Essa só Ele pode dar pra gente. Então vamos lá. E vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas,
porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus percebe ali nas pessoas o cansaço delas, de sofrimento, porque aqueles que eram responsáveis de guiar o povo de Deus, que eram os sacerdotes, não estavam cumprindo com o seu papel. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem que anotar essa passagem na Bíblia. Vou deixar na descrição do vídeo, tem que anotar. Jesus chama aqueles que estão cansados para ele. Agora a gente colocou aí a imagem de um missionário, John Knox. Ele foi ministro, teólogo, escritor escocês que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da Igreja da Escócia e o fundador do presbiterianismo em 1514, 24 de novembro de 1572, ou seja, morreu em 1572, né? John Knox, ele foi um grande missionário e ele revolucionou, né? Ele aprendeu algumas coisas com Calvino, né? A doutrina ele aprende com Calvino e volta aí para a Escócia com um desejo muito grande de evangelizar o seu povo, né? E a chama do Espírito Santo ardia no seu coração. O ministério de pregação e oração de Knox fora tão bem conhecido que Maria, a rainha dos escoceses, tem a fama de ter dito: eu temo as orações de Knox mais do que todo um montado de exércitos da Europa. Ou seja, ela respeitava quando esse homem orava, porque ela sabia, ele dava testemunho de que ele tinha intimidade realmente com Deus. Uma das frases mais famosas de Knox é: dá-me a Escócia ou morrerei. Dá-me a Escócia ou eu morro. Conclusão, né? Ele orava aproximadamente 5 horas por dia, às vezes 3 horas por dia. Diz a história que quando ele se sentia na plenitude de Deus, mas ele parava de orar. Tanto que às vezes vinha a esposa querer levar o almoço para ele, não posso parar. Tem muitas vidas se perdendo, tem muitas almas se perdendo. E esse pedido dele aí, dá-me a Escócia ou eu morrerei, foi atendido. A Escócia, ela se transformou num país cristão, né? Uma grande parte dela é presbiteriana e outra parte católica, porque esse homem aí fez a diferença no país deles, beleza? Agora vamos para outro parágrafo aí. A igreja em missão e em oração. Missão e oração não se desassociam. Então, se você tem uma missão, comece a orar por ela, né? Pela tua vida, para que Deus te guarde, porque os ataques são constantes. Agora a gente vai ler uma passagem da Bíblia aí, surpreendente. Quando os discípulos oram, acontecem algumas coisas surpreendentes ou até espantosas, né? Vamos ver o que aconteceu lá em Atos 4, 24, 31. Eu amo esse livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Ali começa a igreja, o batismo com o Espírito Santo, a dispersão, né? Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo
e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Tem 2 parágrafos aí 2 pontos que eu posso aí de dar destaque, que eu poderia ter até destacado aí em vermelho, é que eles pedem ousadia. Eles não estavam pedindo livramento. Deus me tira esse sofrimento, não. Nos dê autoridade, nos dê ousadia para a gente continuar essa obra maravilhosa. E aí, tendo orado, o lugar tremeu, ou seja, teve terremoto ali. As tuas orações têm causado terremoto quando você ora, né? Não vai dizer que é o terremoto na casa do vizinho, né? Porque ele tá brigando com a esposa, não é nada disso. É o lugar tremeu mesmo, né? Ali, porque eles oravam. Então, houve uma grande manifestação da presença de Deus ali. Oração, né? Um tema aí muito importante. E Jesus até deixou uma oração para nós, modelo, né? O Pai Nosso que está, a gente aprende essa oração desde criança. E vamos lá, vamos para esse subtema aí. Adote um país em oração. China, Coreia do Norte, Somália, Iraque, entre outros, necessitam das nossas orações. Então eu coloquei aí nessa lista alguns países, né, que são comunistas, países que é proibido falar ou proibido ter igrejas, né? Proibido o evangelho, é proibido o evangelho em alguns desses países. Então a gente coloca aí agora uma lista para você escolher. Escolha um país, comece a orar por ele. Claro que a gente vai orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa família, pelos nossos filhos, mas incluir também uma dessas cidades ou desses países nas nossas orações, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a Coreia do Norte, que é um país comunista, né? Muita gente não sabe o que é comunista. Comunista é um país que não aceita religião alguma, né? Vamos ver aqui a definição. De acordo com as leis da Coreia do Norte, toda religião deve ser banida. Em outras palavras, tanto o cristianismo como o budismo, já que, segundo o catecismo marxista, a religião é o ópio do povo. Quer dizer, Karl Marx diz que a religião é o ópio, é a droga do povo, ela destrói o povo. Essa é a visão dele. Os norte-coreanos não sabem o que é a Bíblia e, por consequência, não sabem quem é Deus. Há poucos anos, com grande propaganda, o governo abriu uma igreja católica, uma igreja ortodoxa e um templo protestante na capital. Mas, é claro, não passam de uma imitação alterada, ou seja, é uma igreja sem Deus, né? Uma religião sem Deus. Essa mulher aí foi pega com 20 Bíblias, né? E aí foi punida, ali enfiaram alguns bambus na sua unha, né, com martelo, torturaram ela e levaram ela para o presídio, né? E chega lá no presídio, ela novamente faz a diferença, algumas pessoas se convertem, né? E ali dentro do próprio presídio, naquelas celas que não tinham nem lugar, muito mal para ela sentar no chão, ela tornou aquele lugar um lugar de bênção. E ela orou ao Senhor, ela fez um pedido a Deus, né? Eu quero ser sal e luz neste lugar para essas pobres almas, disse ela. E aí eu coloquei um versículo bacana aí para reforçar, né? A mensagem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então a gente precisa clamar a Deus, porque Ele vai nos revelar coisas que a gente ainda não sabe. E o que é, Lécio? O que Ele vai nos revelar? Eu também não sei. Ele é que tem grandes coisas para revelar, coisas espirituais, irmãos, coisas que não pertencem a esse mundo, coisas de Deus, plenitude, a paz, a alegria, essas coisas que o mundo ele não pode te dar. Então Deus tem coisas aí para você. Vamos lá, vamos falar de Brasil agora, falamos dos outros países. Vamos falar de alguns povos que a gente ainda não alcançou, né, com a pregação do Evangelho. No Brasil existem 344 etnias que falam 181 diferentes línguas. Dessas 144 etnias ainda são consideradas não alcançadas e 99 continuam sendo sem nenhum engajamento da igreja, ou seja, são dezenas de povos sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Os povos indígenas, então, pessoal, a gente às vezes vê os índios mais próximos aqui, mas
Tem muitos aí isolados e não têm conhecimento do Evangelho. Então vamos pedir a Deus por essas pessoas também. E se você tem um chamado, vamos começar aí a pregar a palavra por dentro desse Brasilzão. Mas você vai se surpreender com alguns números em relação a outras etnias. Os ribeirinhos. 1 milhão de ribeirinhos com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas em cerca de 10 mil comunidades. Vamos falar dos ciganos agora. Os ciganos também, esse povo que um dia está aqui, são um povo nômade, né? Existem alguns ciganos também que vivem na cidade, mas a grande parte deles são nômades, né? Eles ficam temporariamente num local e depois vão para outro. Por isso é difícil também, porque eles não criam laços, e aí as pessoas para se aproximar já são mais difíceis, eles vivem mais entre eles mesmos. Vamos ver lá. Há cerca de mais de 1 milhão de ciganos no Brasil, sobretudo a etnia Calon, que estão espalhados por todo o território nacional, em bairros de grandes e pequenas cidades e nos diversos acampamentos, em constante êxodo. 1%, pessoal. 1% da população cigana declara-se crente no Senhor Jesus Cristo. É um número muito pequeno. Comparando a 1 milhão, né, 1% é um número muito pequeno. Então vamos lá. Sertanejos. Contudo, estima-se que ainda existem mais de 6 mil assentamentos sem a presença do Evangelho. A gente acha que os sertanejos, esses que estão próximos aqui da cidade, mas tem uns que estão muito longe das cidades, totalmente isolados. E consta aí nesse recenseamento 6 mil assentamentos que existentes nos sertões aí do Brasil. Vamos lá, quilombolas. Ou seja, tem aí 5 mil comunidades e estima-se que 2 mil comunidades permanecem sem a presença da igreja, ou seja, não há evangelho também implantado nessas regiões. Os surdos também é um grupo aí de pessoas que, pela dificuldade, ou seja, do idioma, né? A Libra é um idioma, e quem não conhece esses idiomas, alguns acham que é mímica, mas é um idioma. Quem não tem conhecimento não consegue aí falar com eles ou se comunicar com eles de forma eficaz. Então precisamos também orar a Deus para que mande aí ceifeiros, ou seja, obreiros, para trabalhar dentro dessa área dos surdos. Tá? Então vamos ver aqui os números. Menos de 1% dos surdos declaram sua fé no Senhor Jesus. Então, novamente, aí menos agora de 1% dos surdos declaram sua fé em Jesus Cristo. E deixei ali mais uma observação em relação a outros grupos, ou seja, os mais ricos também têm dificuldade do seu evangelho chegar até eles, e aqueles que são os mais pobres também, o evangelho também tem dificuldade de chegar a eles. Mas aí tem a questão do preconceito, tem a questão de acessibilidade. Às vezes nós não temos acesso aos bilionários, não chegamos perto deles, e por isso às vezes a gente não consegue pregar o evangelho para eles. Vamos lá. Como Igreja de Cristo, o que faremos em relação a esses números? O que a gente precisa fazer? Essa é uma pergunta. Conclusão: se quisermos ganhar vidas, almas para Deus, primeiramente precisamos ter vida com Deus. Então, todo esse conteúdo de preconceito, de oração, de contribuição, só nos resta fazer, então, ir. Essa é a parte que nos cabe. Orar no seu quarto, contribuir, né? E ir. Ir ali falar com o vizinho, ou pode ser lá na Europa também. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo por você ter ficado até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Fica com a gente. Deus te abençoe, te guarde e te dê, né, dias de paz.